Redação Tropical. 9h27 de volta com o nosso Redação Tropical e nessa segunda parte sempre a nossa entrevista. Lembrando que você pode nos assistir através das nossas plataformas, o nosso portal tropicalminas.com.br, também pelo nosso Instagram e pelo nosso YouTube. Então você vai fazer o seguinte, vai lá no nosso aplicativo Rádio Tropical Minas. Se você não tem o nosso aplicativo, baixe, é de graça tanto para o Android quanto o iOS. E lá tem todas as nossas plataformas, da comodidade de um clique, não é, Mayra? Clicou, exatamente, já você abre. Escolhe. Isso. Se quer o nosso portal, se quer o nosso Instagram, YouTube. ou se quer o nosso YouTube também, tá bom? É fácil demais. É a nova cara aí do nosso aplicativo da Tropical, no Tropical Plus, trazendo mais comodidade e facilidade para você nos acompanhar aqui ao longo da nossa programação. Isso. Hoje nós estamos recebendo aqui o Hernani Duque. O Hernani, que já tem uma caminhada boa aqui no Vale do Aço, ele já foi superintendente regional de saúde, já foi diretor do Hospital de Fabriciano, José Maria Moraes, e agora está diretor executivo do Consurge. Hernani, mais uma vez, bem-vindo aqui à Rádio Tropical. Obrigado, Maia, obrigado, Kekel, o convite, e é um prazer estar aqui com vocês e a gente poder falar um pouquinho do SAMU, né, que é um serviço muito importante para toda a população. Para a gente começar, né, para contextualizar aqui, vamos começar falando sobre esse trabalho, né, sobre quais são as cidades, né, que o Consurge atende aqui na região. O SAMU regional, ele atende hoje 86 municípios, 1,5 milhão de pessoas, né? Então nós temos hoje distribuído nesses municípios 29 bases, né, que a gente chama de bases descentralizadas, e aproximadamente 39 ambulâncias. Né? Nós já temos aí uma perspectiva, um estudo já realizado, a gente poder ampliar algumas bases para o final desse ano, para o início do ano que vem, né, ainda dependendo ainda de pactuações junto ao governo do estado e da União. Mas a gente tem buscado não só ampliar o serviço, mas principalmente reforçar o serviço que nós já temos hoje existente. Então, com esse objetivo, a gente vai conseguir fazer com que a população, né, tenha cada vez mais acesso ao serviço de urgência e emergência. Agora, Hernani, o consórcio tem um alerta, né? O SAMU, ele pode entrar em colapso aí por falta de repasse adequado do governo federal? Essa é uma bandeira, Mayra, que é muito importante, porque isso não é só uma prerrogativa do Consurge ou uma prerrogativa do governo do estado, né? Nós, enquanto serviços de atendimento móvel de urgência, né, do Brasil todo, nós temos observado que o percentual que está nas portarias do Ministério da Saúde não tem sido atendido. E isso faz com que todos os serviços, como eu disse, no Brasil todo, eles tenham um déficit, né, com relação a esse repasse. Então, o que a gente tem buscado junto ao governo, com diálogo principalmente com o ministro Padilha, é que a área técnica do Ministério da Saúde faça uma revisão desse percentual para o Brasil todo, né, e que busque, se não repassar os 50%, mas que busque aí dentro do que for possível, dentro do orçamento do governo federal, né, melhorar esse repasse. E esse repasse, ele é muito importante para que mantenha a assistência do serviço e principalmente a gente possa aí rever déficits em salários, né, dos nossos profissionais, né, que a gente possa buscar melhorias salariais e também melhorias também com relação à assistência da população. E vamos ser mais precisos, então. Quais seriam os principais impactos, né, no caso, com essa falta de repasse? O que afetaria o serviço? O repasse do governo federal, ele é na sua prioritariamente para pagar o assistencial, né? Então a gente está falando da assistência. Né? Então, é por isso que assim, há um movimento hoje nacional, né, como eu disse, para que a gente possa dialogar com o governo federal. Né? Nós temos aí o nosso presidente, né, que é o prefeito de Patinga, o Gustavo Nunes, que tem encabeçado isso também junto com os outros prefeitos e presidentes também, né, de consórcios aqui no governo, aqui no estado de Minas Gerais. Então, isso tem facilitado, né, o diálogo junto ao governo federal e aproximado também, né, o governo federal dessa demanda que é muito importante, né, para que a gente consiga evoluir aí, principalmente, como eu disse, na assistência à população. Compra de insumos como remédios,
né? Equipamentos. Manutenção das equipes nessas bases descentralizadas que eu citei. Então, tudo que envolve a parte assistencial, a gente utiliza desse recurso que vem do governo federal para poder fazer o pagamento. Então, é importante que a gente faça e tenha esse diálogo próximo com o Ministério da Saúde e busque, né, esse reajuste, porque, como eu disse, está estabelecido em portarias, né, do Ministério. As portarias, inclusive, algumas portarias são portarias até mais antigas. Nós temos portaria que rege o SAMU, por exemplo, que são de 2002, né, que é uma das primeiras portarias que nós temos publicadas pelo governo federal, e a gente, através dessas portarias, é que a gente tem solicitado e aproximado desse diálogo, e obviamente a gente entende aí toda a contextualização que o Brasil passa, mas a gente quer realmente estar dialogando com o Ministério da Saúde e buscando soluções, né, para que a gente consiga avançar. Então, o papel, né, principalmente do nosso presidente, né, e, como eu disse, prefeito também de Ipatinga, é justamente também de fazer todo esse arcabouço aí também junto à comunidade política, né, envolvendo os nossos deputados, né, envolvendo todos os atores possíveis para que a gente consiga avançar nessa pauta junto ao Ministério da Saúde. E quando a gente fala, né, gente, do SAMU, que é o Serviço aí de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência, tantos acidentes acontecem com tanta frequência aqui na região, vocês imaginam a forma de locomover, né, essas ambulâncias e tudo para socorrer. Às vezes acontece um acidente aqui em Ipatinga, ao mesmo tempo acontece em outro lugar, né, então, assim, essa assistência, ela é 24 horas mesmo, o tempo todo vocês estão em trabalho, né, Hernani? Exatamente, e a sua pergunta é muito importante, Mário, porque assim, faz com que a gente explique uma situação. O SAMU, ele é um componente da rede de urgência e emergência. O que quer dizer isso? Que ele tem um papel fundamental dentro do contexto do atendimento da urgência e emergência. Nós temos a atenção primária, que faz parte também da urgência e emergência. Né? Nós temos as UPAs, os hospitais, né, que são portas de entrada. Então, nós temos salas de estabilização, enfim, nós temos toda uma estrutura que compõe essa rede de urgência e emergência. E o SAMU, ele é um desses componentes dessa rede. Então, o que acontece quando há uma ligação ou há um acidente, como você mesmo disse, né, como exemplo, porque nós somos cortados aqui, né, na nossa região com vias, né, BRs importantes, 381, enfim. Quando acontece com múltiplas vítimas, todas as unidades mais próximas, né, elas são encaminhadas para aquele atendimento, né? Então, o SAMU regional, ele facilita com que a base de um município que às vezes não dispõe ali da quantitativo de pessoas necessário para atender aquela vítima que é mais próxima, mas faz com que as outras unidades também possam ser deslocadas e prestar aquele atendimento. Então, isso facilita e agiliza muito o acesso, né, à população e, consequentemente, a gente diminui sequelas e salva vidas. Já que você citou sobre a questão do atendimento, vamos falar, então, sobre o 192, que é o número, né, de atendimento aí do SAMU, que aparentemente tem apresentado alguns problemas, né, Hernani? Às vezes é uma questão até da linha telefônica mesmo. Hoje, quais são os maiores problemas que vocês estão tendo em relação a essas chamadas? Nos últimos anos, né, a gente acompanhou aí uma das grandes telefonias móvel, né, e fixa também, né, que nós temos no Brasil. Ela passou por problemas financeiros, enfim. Aí está havendo uma transição, né, dos clientes dessa operadora para outras operadoras. Isso tem impactado muito na ligação do 92, porque a gente tem recebido algumas reclamações, né, de que por várias vezes as pessoas não estão conseguindo completar a ligação para a nossa central de urgência, ligando 192. Então, por isso que a gente tem trazido uma ferramenta, né, para poder aprimorar essa ligação, aproximar ainda mais a população ao serviço de urgência e emergência do SAMU, que é o aplicativo, né, que tem o nome de aplicativo Ligue 192 VoIP. Então, vocês que estão escutando a gente nesse momento, pode entrar aí na sua loja de aplicativo do seu celular, tanto para iOS quanto para Android, né, e baixar esse aplicativo. Você tem um cadastro que é feito rápido, único,
né? E aí, a partir desse cadastro, você, né, em caso de necessidade, pode estar acionando o aplicativo no seu celular e fazendo a ligação para a central de regulação de leito, de regulação de urgência, para que possa ser o atendimento possa ser enviado o mais rápido possível. Era justamente a pergunta que eu ia fazer, questionar para você. Porque é muito mais fácil um aplicativo, né? Que você já tem ali o acesso mais rápido, inclusive já com o cadastro da pessoa. Porque às vezes, por exemplo, assim, você vai ligar para fazer uma chamada de emergência, qualquer coisa que seja, até para a polícia, né? Você tem que se identificar, tem que dar Então tudo isso já... Se contando com saúde, né, o tempo é o maior vilão, né? E na urgência, principalmente, né, Kekel? Então, assim, o tempo-resposta, que é um dos principais indicadores que nós temos, ele também vai diminuindo, porque nós temos, dentro do fluxo de atendimento, uma vez quando liga para a central, nós temos um técnico que faz o atendimento para fazer uma triagem. E aí ele coleta esses dados, né? Nome, local, enfim. A gente tem um tempo-resposta que a gente trabalha que o ideal é até 1 minuto, né, para que isso seja feito, e aí seja passada essa ligação para o médico regulador, que o médico regulador também tem um tempo ali de até 1 minuto também, que é o tempo ideal, né, para que ele possa enviar, né, coletar mais informações e disponibilizar o equipamento correto. Porque nós temos dois tipos de ambulância. Nós temos uma ambulância de suporte básico, né, e uma ambulância de suporte avançado. A de suporte avançado é que tem o médico. Então, dependendo da gravidade, dependendo da necessidade, né, o médico regulador vai disponibilizar para aquele atendimento uma ambulância de suporte básico ou uma ambulância de suporte avançado, né? Então, é muito importante que também quem esteja do outro lado da linha, né, justamente, que é o usuário, ele também possa... A gente entende que é um momento muito... difícil, né? Porque, uma tensão, né? Exatamente. Que às vezes a gente não consegue, muitas das vezes a gente não tem habilidade de conseguir falar aquilo que precisa numa rapidez que precisa também, né? Então a gente também pede que as pessoas também nesse momento possam ter no máximo, né, calma, para que possa relatar o que está acontecendo, para que a gente possa empenhar aquela ambulância correta para aquela situação que está precisando ali naquele momento. Então... e vale até um alerta, né? Se você vai fazer uma chamada de emergência, que direcione uma pessoa que tem um pouquinho mais de destreza e calma para poder desembolar e fazer com que o SAMU haja com mais rapidez. Porque se pega uma pessoa que está realmente muito nervosa, e a gente entende, né? E da forma correta, né? Vê um parente caído no chão lá, não sabe o que é, a pessoa entra em pânico. Como é que ela vai conseguir responder alguma coisa? A pessoa fica meio, né? Enfim, e aí dificulta um pouquinho o trabalho. E o aplicativo, ele facilita também porque ele tem uma geolocalização. Então, ele agiliza realmente o atendimento, principalmente com relação à localização. E um outro fator importante, ele também diminui trote, né? Porque, infelizmente é uma situação... Infelizmente, é uma situação que tem sido recorrente na nossa central. E, assim, uma vez que a gente empenha uma ambulância para atendimento de um trote, né, é provavelmente uma vida que a gente está deixando de atender ali e salvar. Olha, se um dia eu for político, né, eu juro por Deus que eu vou fazer um projeto justamente para isso, para penalizar esse tipo de coisa, porque realmente é uma falta de noção. Principalmente se tratando desse caso que envolve saúde, né? Exatamente. Como é que uma pessoa pode pegar um telefone para passar um trote para o SAMU, né? Que é um órgão que trabalha com vida, ele salva vida, né? Exatamente. E o tempo é o maior vilão. Então, aí às vezes eu vou lá, bato um trote, eu tô aqui na Eldorado, tem um cara infartando, aí vem uma ambulância UTI para cá e não tem nada, mas ali no Alegre tem uma pessoa necessitando e essa ambulância não tá lá porque babaca fez um trote. Nós já tivemos um caso, isso quando pouco depois que o SAMU começou a rodar, né? Porque também nós estamos completando agora, vamos completar em dezembro, né? 5 anos de existência do SAMU. É pouco tempo para essa magnitude de serviço que é o SAMU. Mas nós já tivemos um caso, pra vocês terem ideia, de uma senhora que ligou para o SAMU. E a ambulância foi dispensada para aquele atendimento. Na hora que chegou lá, ela falou assim: não, eu estava querendo uma carona para poder ir para o local. Pelo amor de Deus. Então, assim, isso, como eu falei, isso foi bem no início, né? Hoje os trotes têm diminuído, mas quando a gente fala em trote também, a gente não está falando só desse exemplo que eu dei. A gente fala que às vezes as pessoas aumentam a gravidade
do paciente ali, da situação que ele está vivendo naquele momento, para que a ambulância possa ser dispensada e chegar lá, o paciente não está longe de estar daquela algo forma que não como foi necessitava, né, do serviço. Exatamente. E aí, né, não é porque ela precisa ir para o hospital. Atrasa alguém que realmente tem uma emergência ali. E aí, assim, em algumas vezes, gente, o SAMU, eu acho que é importante a gente deixar isso claro também, o SAMU presta o atendimento com a ambulância, né, com os profissionais que estão ali tripulando a ambulância, mas como eu disse, nós temos profissionais na central, principalmente os médicos reguladores, que dependendo da situação, eles servem também como se fosse uma teleconsulta. Então, pacientes clínicos, às vezes, são orientados pelo médico regulador, que muitas vezes não precisa de deslocar a ambulância até a residência e fazer o atendimento. Então, assim, o serviço do SAMU ele é muito complexo, mas assim, ele pega tanto o paciente clínico como o paciente mais grave. Ô, Renan, dentro desse contexto que você citou agora, dessa senhora, existe alguma punição, alguma coisa que o SAMU pode intervir em relação? Porque a gente sabe que na América, se uma pessoa fizer uma coisa dessa, ela vai pagar a conta, né, da despesa que o SAMU teve de fazer esse deslocamento desnecessário. Ou seja, ela vai pagar uma multa e vai pagar a conta do diesel, né, o dia o tempo que ficou o médico disponível para uma coisa que não foi feita, porque na América se cobra, né? E lá vem na conta de luz ou na conta de telefone. O caboclo não tem nem como escapar dessa multa. Ele vai ter que pagar, né? De qualquer jeito. Aqui, se tem alguma coisa, se tem alguma intervenção, a pessoa pode ser punida. Nada, né? Nada. Fica Deus dará. Exatamente. Aí entra para a estatística nossa de trote. Pois é, e aí, já existe alguma... Porque eu acho também que tem que começar a buscar isso, né, gente? Tem que começar a buscar, porque senão... Nós precisamos... Vira a casa da mãe Joana, vamos falar assim, né? Vale um alerta para os nossos deputados. Os políticos aí, né? Os políticos aí. Se vocês não têm projeto, tá aí um bom projeto para se punir essas pessoas que fazem o SAMU, né, trabalhar de forma desnecessária, prejudicando alguém que necessita. E é o nosso bolso também, porque cada vez que o SAMU sai do nosso bolso também. Exato. Exatamente. Hernani, você quer reforçar, então, para a gente finalizar, reforçar para as pessoas, então, baixarem esse aplicativo, já que a gente tem alguns problemas em relação ao atendimento por telefone, né? Que é a importância disso também para ter um atendimento, um atendimento correto, né? Claro. Nós temos hoje, na nossa estatística, mais de 5 mil atendimentos mês na central de regulação. É óbvio que, como eu falei, nós temos hoje 39 ambulâncias hoje disponíveis para atender a população, né, que corresponde a 1,5 milhão de pessoas. E dependendo do número de ligações para aquele determinado local, essa ambulância ela não consegue atender a todos ao mesmo tempo. Então, é importante que, né, os usuários tenham essa consciência. Nós estamos buscando fazer o nosso melhor, diminuir o tempo-resposta, ampliar o número de ambulâncias, né, mas é importante também que a gente tenha, do outro lado também, uma contribuição também da população para que a gente também tenha um melhor entendimento do que é o serviço, né? Dito isso, assim, vamos reforçar então a questão do aplicativo. Ligue VoIP, ligue 192 VoIP, que esse é o aplicativo que você baixa, cadastra e faz a ligação para o SAMU, caso for necessário. E é importante também que nós temos muita zona rural, que às vezes o sinal de telefone não funciona, mas que a pessoa tem ali uma internet a rádio, né, que ela consegue fazer a ligação para o SAMU, caso for necessário. Então a gente amplia a nossa cobertura, nós conseguimos atingir um maior número de pessoas, né, e consequentemente a gente tem o acesso da população ao serviço de urgência e emergência garantido, através também desse aplicativo que a gente disponibiliza para a população. Ô, Kekel, tem como você focar na câmera só para mostrar aqui? Agora. Seria esse, né? Agora, isso. Vamos lá. Ó. Foca aí na câmera aí, ó. Isso, ó. Ligue 192 VoIP. Isso tá aí, ó. Tá aí na câmera. Pelo nosso... Exatamente. Né? Assistindo a gente aí, ó. Isso. E a gente vai Só disponibilizar também no nosso Instagram daqui a pouquinho. Essa entrevista ela vai ser disponibilizada no nosso portal na íntegra. E lá vai ter todos os dados também para você poder, né, abaixar esse aplicativo, que é de uma suma importância e vai causar aí mais praticidade, uma forma mais fácil você poder
chamar o SAMU se precisar, tá? Eu quero mais uma vez fazer um alerta aí, você que costuma fazer esse tipo de brincadeira, saiba que hoje você tá brincando, mas amanhã pode ser você no lugar dessa pessoa que necessita e o SAMU pode não bater na sua porta porque outra pessoa fez a brincadeira que você fez, né, anteriormente. Tudo que vai e volta, né? Você vai dançar porque outra pessoa fez a mesma brincadeira que você fez. Então, é coisa séria, não bata trote, porque são pessoas que trabalham 24 horas por dia para salvar a vida, né, do seu companheiro aí, do seu irmãozinho. Então, é muito importante esse tipo de coisa, a gente tem que cortar de qualquer forma, porque é uma coisa abominável, realmente, é uma brincadeira sem noção. A gente está vivendo num mundo de tanta tecnologia, né? Agora com inteligência artificial fazendo tudo aí, o homem cria tanta coisa boa, mas não consegue tirar essas bobeiras da cabeça, pelo amor de Deus. É verdade. Eu fico indignado, Hernani, eu fico justo. Essa que você me contou, quando uma senhora falou que não, chamei para pegar uma carona, pelo amor de Deus, né? Hernani, muito obrigada pela sua participação, viu? Ficou esclarecido, né, a questão do atendimento do SAMU, a importância, né, porque é o que salva vidas, né? A gente sabe a importância do trabalho do SAMU regional. Exatamente. Eu agradeço pela oportunidade, né, mais uma vez de estar aqui falando com vocês, com todos os ouvintes da Rádio Tropical. E né, tanto o Consurge, né, que é o consórcio que administra o SAMU, né, quanto eu, estamos disponíveis sempre que for necessário para a gente poder esclarecer a população, reforçar esse serviço que é tão importante, né, para todos nós, né, tem salvado vidas, tem colocado o paciente na porta correta, que é muito importante também, né, tem colocado o paciente que precisa no local que realmente ele vai ter o atendimento que necessita, e isso facilita com que a gente também diminua custo, salve vidas, né, e tenha sempre uma qualidade no atendimento para a população aqui da nossa região. Então, muito obrigado. Obrigado, Hernani, mais uma vez, viu? Pelo seu belo trabalho, né, frente agora ao Consurge, viu? Bom, vai ficando por aqui a nossa entrevista, o nosso Redação Tropical também, mas volta amanhã às 9 da manhã e a Mayra vai estar ao longo da nossa programação também com o nosso departamento de jornalismo. Isso aí, lembrando que essa entrevista vai ficar daqui a pouquinho disponível no nosso portal tropicalminas.com.br. Vem aí, bom dia! Tropical, credibilidade na informação, tem música e notícias aqui.